Fala galera, sou o professor Mendonça e na aula de hoje a gente vai montar uma experiênciazinha muito interessante, cara. Já vi várias vezes isso em questões de vestibular. É muito comum em vestibular e nunca tinha visto nenhum experimento funcionando bonitinho, como eu vou mostrar para vocês agora. Pêndulo balístico é a nossa aula de hoje. O pêndulo balístico é um experimento que é usado para medir velocidade de projétil de arma de fogo. É muito rápido um projétil, então é difícil você montar uma experiência que consiga medir a velocidade desse projétil. Eu tenho um outro vídeo que eu faço a medição também usando o movimento circular, mas essa do pêndulo balístico, confesso, nunca tinha feito. Vou te explicar a teoria por trás disso. Eu pego um pêndulo amarrado por duas cordinhas, que é esse daqui, ó, é um toco de madeira, tá? Um pêndulozinho, tá amarrado aqui no quadro, com massa emão, a qual eu vou medir. Um projétil de massa eminho com velocidade inicial V0, que vai ser um projétil disparado por essa arminha aqui, ó, tá? É uma arminha de chumbo, nós vamos atirar aquelas arminhas de pressão, não é uma arma de fogo, uma arminha de pressão. Nós vamos atirar nesse bloco. O bloco vai receber o chumbo vai incrustar no bloco. Eu coloquei aqui no bloco uma camada boa de papel aqui na frente, para que o chumbo entre e não seja ricocheteado, fique preso ali. E ele vai subir. Quando ele subir, ele vai subir uma certa altura H. Eu fiz marcações aqui no quadro, várias linhas, e cada linha dessa está separada por 2 centímetros. E na hora do tiro, eu vou filmar bem de frente, bem de perto, com uma quantidade aí de 60 frames por segundo no mínimo. Se a minha câmera permitisse mais, eu filmava a 240 frames por segundo e ia ficar também bem legal, fica mais preciso. Primeiro passo, conservação de energia na subida do bloco. O bloco recebeu o tiro, ganhou velocidade devido ao tiro e partiu com velocidade. Eu vou calcular essa velocidade. Energia cinética, emão mais eminho, porque o chumbinho ficou incrustado, é igual a energia potencial. O emão mais eminho, eu vou cortar e eu vou achar a velocidade de saída do bloco. A velocidade de saída do bloco, 2GH raiz. Essa é a velocidade de saída do nosso bloco, emão mais eminho. Confesso para você, como o chumbo é muito pequenininho, que é esse carinha aqui, ele praticamente não interfere nessa soma de massa. Achei a velocidade de saída. Segundo passo, eu vou fazer o estudo da colisão. No início, quantidade de movimento, sistema isolado, no início, eu tinha eminho V0, que era a quantidade de movimento inicial do sistema, e no final, eu vou ter emão mais eminho, vezes a velocidade de saída. Então, a quantidade de movimento que eu tinha no início do experimento tem que ser igual ao que eu tenho no final do experimento. Tanto faz se a colisão é elástica, parcialmente elástica ou inelástica, a quantidade de movimento se conserva. Como eu garanti com esse amortecimento que o chumbinho fica lá dentro, então eu posso trabalhar com essa conta tranquilamente. Eminho V0, que é a massa do chumbo, vezes a velocidade que ele vinha, emão mais eminho, vezes a velocidade de saída. Então a velocidade da nossa chumbadinha, do nosso chumbinho, vai ser emão mais eminho vezes 2GH raiz dividido por eminho. Agora eu preciso dos dados. As massas eu vou medir agora. Eu tenho uma balancinha de precisão e o que eu fiz foi contar 100 chumbinhos e vou colocar na balancinha de precisão. Aí eu divido por 100 o valor que eu encontro. Esse bloquinho eu vou tirar ele daqui, vou colocar também na balancinha e vou medir a massa dele. Com isso eu tenho o emão e o eminho. Filmo, atiro e pelo tanto que sobe no vídeo, eu descubro a altura. E com isso eu vou conseguir os 3 dados que faltam para realizar a experiência. Vou começar com as medições. Vamos lá, galera. Desconectei então o meu pêndulo balístico, né? Já dei o tiro nele. Eu vou mostrar a filmagem daqui a pouquinho. E agora eu vou pegar a massa dele. São 180 gramas de emão. 180 gramas. Agora, das chumbadinhas.
Lembrando que aqui tem 100 chumbadinhas e você vai ver como é que o peso de uma chumbadinha que está ali dentro não vai interferir praticamente nada. Mais uma aqui. Mais uma aqui. 68 gramas, 100 chumbadinhas. Então o eminho é 0,68 gramas. Então de boa. 180 gramas com mais 0,68 ou menos 0,68 incrustado aqui dentro, não vai mudar nada. Tá? Legal. Agora que nós temos a massa, vamos mostrar a experiência sendo executada e calculando aquela altura. Vamos lá. Legal a experiênciazinha, né? Em câmera lenta deu para ver certinho. Lembra que eu também usei uma teoria chamada algarismo significativo. Como a minha escala que estava aqui, ela não tinha uma precisão tão grande, o último número é uma previsão minha, é um chute meu. Então, ao olhar e analisar a cena, eu fiquei entre 3 e 3,5 centímetros. Eu não tenho essa precisão. Mas na teoria de algarismos significativos, eu posso ter o meu primeiro chute. Então foi o meu chute, 3,2 centímetros. Vamos dar uma olhadinha aqui nas contas. A velocidade do chumbo, emão mais eminho, somei as massas em gramas. Eu deixei o Gzinho de grama aí. Dividido por eminho. Ó, por que não tem problema deixar em gramas? Eu vou simplificar o grama de cima com o grama de baixo e não vai acontecer nada, não vai ter nenhum problema. 2 vezes a gravidade, vezes 0,032. Tem que ser em metro, porque aqui ele está multiplicando a gravidade, que está em metro por segundo ao quadrado. Fiz essa divisão, deu 265,7. Fiz essa multiplicação, deu 0,64. Raiz de 0,64 é 0,8. Multiplicado por 265,7, 212,5 metros por segundo foi o que acusou a experiência. Lembrando que uma pequena variação nessa altura vai dar bastante diferença na velocidade, porque a massa do projétil é pequenininha. Então aquela imprecisão que eu tive na medida, se fosse realmente por uma calibração de uma arma de fogo, eu teria que dar uma modificada nessa experiência, ou colocar um pêndulo um pouquinho mais leve, que suba mais, ou fazer uma escala um pouco mais precisa. Mas para nossa experiência, cara, tá excelente. Então o que você acabou de ver foi o pêndulo balístico, uma questão mas muito recorrente em vestibulares. Independente do seu cursinho, independente do seu ensino médio, eu te garanto, na matéria dinâmica impulsiva, no teu material, tem uma questão de pêndulo balístico. Se eu fosse você, eu ia lá agora e ia resolver aquela questão. Valeu, sou o professor Mendonça, um abraço para vocês.